Olá, meus amores, meus assistentes sociais maravilhosos que moram aqui, ó, dentro do meu coração. Em que lado o coração fica? É no esquerdo, só que eu não tô conseguindo ver aqui a ordem porque a câmera troca, né? Mas enfim, em algum lugar aqui dentro reside um coração apaixonado por ver vocês aprovados e concursados, tá? Então, professor Diogo Carlos chegando na área e hoje nós vamos ter uma live muito especial. Estava todo mundo perguntando para mim no grupo da gente, fora do grupo, em todos os lugares. Eu estou andando na rua, as pessoas param e dizem, vai ter preparatório para Maracanaú? Vai ter preparatório para Maracanaú? Diogo, preparatório para Maracanaú? Eu acordo de noite, olho para debaixo da minha cama, sai um aluno dizendo, Diogo, preparatório para Maracanaú? Tá neste naipe. Então hoje nós vamos fazer uma breve análise do edital que a professora Michele já fez, mas que a gente vai fazer focado aqui no curso de serviço social, tá? E aí, nossa live Maracanaú está no ar, galera. Eu pesquisei que só pontos turísticos da cidade de Maracanaú maravilhosa. E o ponto turístico que eu mais encontrei nas fotos, tá? É, de fato, o Norte Shopping, tá? Então, assim, todas as fotos que eu tava procurando, eu encontrava o Norte Shopping. Se você quiser viver no shopping concursado Maracanaú, este é o seu lugar, tá? Sem mais delongas, vamos para a análise do edital com foco em serviço social, tá? E nós vamos ter que a banca que vai fazer... Opa, por que isso aqui não... Ai, porque eu não marquei, desculpa, gente. A banca que é a banca responsável pelas nossas questões é a IDECAM. A IDECAM é a banca que está responsável pelo concurso de Maracanaú, tá? Ela é uma banca peculiar para o serviço social e como ela é uma banca peculiar, nós também iremos trabalhar ela aqui de uma maneira peculiar, certo? Então aqui, ó, análise do edital da nossa querida banca IDECAM. Para quem não assistiu a análise do edital anterior, bem simplesinho, isso aqui só para dar uma relembrada. Nós temos 3 fases. Prova objetiva, que é para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos, apenas para o pessoal do nível superior, em caráter classificatório. E a avaliação biopsicossocial, que vai para todos os cargos daqueles candidatos com deficiência e que tem caráter eliminatório, tá? Então você pega lá o editalzinho, lê direitinho para você tirar qualquer dúvida sobre isso. E agora vamos para nossa maravilhosa profissão, cargo assistente social. Quais são os pré-requisitos? Diplominha, tá, pessoal? Devidamente registrado e conclusão de curso de graduação de serviço social com registro vigente, carga horária de 30 horinhas, do jeito que é corretinho. Vou falar sobre isso aqui já já. 7 vagas de ampla concorrência, 1 vaga PCD e 24 cadastro de reserva, tá, pessoal? Então essa é a disposição das vagas para serviço social. Sobre nosso maravilhoso salário, tá? Existe aí uma ação, tá? Que o sindicato tá fazendo, certo? Dos assistentes sociais, porque esse valorzinho aqui não está batendo com outros valores pagos no município. Então, por conta disso, estão procurando aí na lei da isonomia salarial que esse valor seja ajustado da maneira correta, tá, pessoal? Então não se preocupe não, que nós temos gente brigando por isso e eu acredito que vai dar certo sim. Às vezes foi um erro de digitação daqueles assim, vamos ver se o erro de digitação cola, né? Só que a galera esquece que estão mexendo com os assistentes sociais. Nós somos uma categoria unida e que dá o maior valor entrar na confusão. Então é sobre. Beleza? Show de bolas? Tranquilo? Primeiras informações aqui. A inscrição, para você não se esquecer, olha aí o Sonic dizendo para você correr, 26 de maio, certo? A 7 de junho, tá? De 2023, então não se esqueçam de se inscreverem. Os cargos aqui, mas o que nos interessa é o nível superior, R$ 135. Diogo, é muito dinheiro, R$ 135. Realmente não é uma coisa que seja muito barata, mas a gente pega emprestado aí, tá?
e aí paga assim que passar no concurso. É bom que você fica motivado para passar. As inscrições são feitas aí no site da IDECAM, né? O pessoal chama a IDECAM de IDECAM, mas eu vou já falar sobre isso também, certo? Vamos lá, o que vai cair na provinha de vocês, certo? Nós temos, tá? Português, você lembra do Pasquale Neto? Pois é, português. Por que essa caneta fica desligando? Deixa essa caneta pra lá. Hoje eu não tô com paciência para essa caneta, não. Vamos lá. No Pasquale Neto, nós temos também informática. Olha aí, os assistentes sociais adoram essas 3 disciplinas combinadas, raciocínio lógico. O que acontece, tá, pessoal? Eu sou um cara que eu sempre digo que todo mundo tem espaço no mercado e que o espaço no mercado ele é para as pessoas, enfim, procurarem os cursos que elas mais se adequam. Mas, de fato, né, puxando a bola aqui para o curso MS, o que eu quero que vocês pensem, tá? Quando a gente compra um preparatório, certo, para concurso público, nós temos algumas opções. Existem preparatórios por aí só de serviço social, e aí eles são fechadinhos. O serviço social pode até ter um valor mais em conta do que o nosso, mas o nosso, gente, ele é completo. E você não vai ficar focado só no serviço social. Você precisa, no seu edital, dialogar com as outras questões que irão cair e que você pode muito bem perder uma vaga. Porque você focou só em um curso, porque só tinha um curso. O que eu vejo? Às vezes as pessoas fazem assim, eu vou pegar lá no YouTube umas aulas perdidas de outros cursos, de outros professores que são grátis, e vou comprar um curso só de serviço social. Só que nós estamos vendo aqui que, ok, 60 pontos é o do serviço social. Mas a gente tem língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, que elas, pessoal, juntas, dão uma quantidade de pontos fundamental para você passar na sua prova, para você ser um concursado. Então, às vezes, você aumenta ali no seu preparatório R$100, R$150 e você passa a ter o preparatório completo, certo? Com qualidade. Então, se você for procurar um preparatório, olhe para a gente com muito carinho, porque nós temos ele completo, não é só solto, não é só serviço social. E são os melhores professores de português, de raciocínio lógico, de informática. Aí isso aqui a gente recebe só elogio, porque são campos que a gente tem muito bons. Beleza? Show de bolas? Vamos lá. Agora nós vamos para a análise em si. E pessoal, vamos ter muita atenção. Eu achei esse edital particularmente diferente. Outros editais da IDECAM no passado são bem diferentes desse. E a IDECAM, quando você vai procurar as provas, certo? De serviço social, você tem provas de até 2019. Mas nos últimos 4, 5 anos, a IDECAM não pegou tanta prova assim. Ou as provas são difíceis de encontrar. Então, pessoal, é necessário que você sempre esteja pensando que você saber o conhecimento base, ele é muito importante. Por quê? Porque por mais que cada banca tenha sua especificidade, às vezes ela dá mudanças e mudam muito na abordagem delas. A gente viu isso com a Consulpan. Então, a Consulpan, que pegou um monte de seleção, certo? Mudando todo dia a forma como ela está fazendo as questões, as provas, o modelo. Então, o que a gente consegue é dar um direcionamento para isso. Mas eu acho que também não dá para você dizer que ela vai ser dessa maneira. Por isso que eu vou trabalhar a IDECAM com alguns pontos aqui com vocês, tá? Vamos para a análise do edital de serviço social. Vamos lá, assistente social. O serviço social, as políticas sociais, as políticas públicas, e aqui, meu amigo, é onde reside a grande questão, políticas setoriais. Porque nós sabemos que as políticas setoriais, elas são um conjunto das mais diferentes políticas públicas. E quando a gente pensa em políticas setoriais, a gente está pensando, por exemplo, em saúde, a gente está pensando, por exemplo, em educação, certo? Em educação. Então, estou só dando um exemplo para vocês que pode cair uma questão sobre SUS na prova de vocês, e tudo bem. Por que pode cair uma questão sobre SUS? Porque não precisa ele dizer especificamente SUS aqui se ele coloca políticas setoriais. Se cai uma questão relacionada a serviço social na educação, o trabalho do assistente social na educação, ok. Mesmo que não tenha dizendo o trabalho na educação,
Quando ele coloca políticas setoriais, ele abre esse precedente. Então, é uma indicação para vocês que vocês estejam lendo, sobretudo esses dois, o trabalho da assistente social na saúde e o trabalho da assistente social na educação, com ênfase em SUS, porque, de fato, são temas muito importantes e temas que a IDECAM, ela coloca aqui, acolá, como eu vou trazer para vocês, uma questão sobre isso, certo? Beleza? Então, aqui nós temos nossa primeira coisa para a gente pensar sobre. A segunda, vamos lá. História do serviço social e projeto ético-político, ele fala de história do serviço social, e aí é uma outra característica de bancas, tá? Às vezes eles chamam fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social, em outros eles colocam a história do serviço social, e apesar de não ser exatamente a mesma coisa, mas para efeitos de edital, muitas vezes eles substituem um ao outro. Então, pensar a história do serviço social é pensar a formação dos nossos fundamentos, gênese do serviço social, institucionalização, renovação profissional e algumas vezes também serviço social na contemporaneidade. Só que quando ele fala a história do serviço social e aí ele coloca o serviço social na contemporaneidade, de fato ele está pegando todos os fundamentos, só que ele está dividindo e ele faz isso muito nesse edital, às vezes até de maneira confusa. Então, a história do serviço social, ok. Projeto ético-político profissional, conteúdo base, tranquilo. Serviço social na contemporaneidade, também muito tranquilo, que é a leitura da Yamamoto, certo? Aí, olha só que engraçado. Ele traz a ética profissional, certo? E a relação com a instituição, o usuário e os profissionais. Diogo, por que ele não coloca logo código de ética? Poderia colocar, só que ao colocar ética profissional... ele também deixa meio em aberto. Eu não gosto dessas coisas que os editais fazem, mas, enfim, né, editais. Mas é isso. Ele coloca ética profissional, então você pode pensar que pode cair ética filosoficamente falando, conceito de ética e moral para Barroco, por exemplo, pode cair alguma coisa sobre isso, porque ele colocou ética profissional como um todo, certo? E aí, quando ele coloca a relação com a instituição, usuários profissionais, ele está falando de um trecho, um pedaço do código de ética. Aí, Diogo, então, por exemplo... Princípios. Princípios não está dentro do código de ética, dentro da relação com a instituição, usuário ou profissional. Se cair princípios, eu posso entrar com uma ação para anular uma questão, fazer um recurso dizendo que isso não está no edital? Não, porque ele botou ética profissional em aberto. Então, ética profissional, código de ética compõe a ética profissional do serviço social. Entenderam aí a jogada? Então, eu acho desnecessário. Ele poderia ter colocado ética profissional e código de ética. Pronto, ficava bem claro. Da forma como tá, fica meio quebrado. Só que ninguém estuda nada quebrado, porque como tem o nome ética profissional, acaba abrangendo tudo. Então não vamos cair no conto do vigário, beleza? Entendam que assim eu estou lendo. Por isso que a outra parte que já tinha sido falada pela Michelle, eu só fiz correr, mas aqui eu vou me demorar um pouquinho mais, porque vale a pena prestar atenção nisso aqui. Serviço social e interdisciplinaridade, e aí vem coisas que são bem específicas, né? Política Nacional de Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social SUAS, Lei Orgânica de Assistência Social LOAS, Norma Operacional Básica NOB-SUAS. Aí ele já traz algo diferente do que a gente vê em outros editais que geralmente fecha aqui e coloca Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Reordenamento, certo? Pro-jovem adolescente, e aí ele coloca Serviço Socioeducativo. Quando ele traz aqui para serviço socioeducativo, veja só, meus amores, daqui para cá o negócio é bem interessante. Ele coloca serviço socioeducativo, medidas socioeducativas, serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida, LA, e de prestação a serviço de comunidade, APSC, certo? Serviço de medida socioeducativa em meio aberto. Então, ele está falando de medidas socioeducativas no geral. No geral. Tá? E aí a gente tem interseções entre as legislações. Porque a gente tem interseções dentro da política de assistência social, que fala sobre medidas socioeducativas. A gente tem interseção direta com o ECA, que é onde se define isso, Estatuto da Criança e Adolescente. E a gente tem um trecho aqui, uma lei que não foi comentada, mas é onde a gente encontra tudo isso junto, que é o SINASE. Então ele não colocou SINASE aqui, mas quando ele coloca medidas socioeducativas e solta um rojão
Porque ninguém sabe o que ele está explicando exatamente, ele está falando de tudo. Então, se ele está falando de tudo, é fundamental ler o Sinase. Então, nossas aulas vão ter Sinase, porque com o Sinase você está preparado para o combate, certo? Então, também me chamou muita atenção, tá, pessoal? Eles terem tocado tanto nisso, terem cortado várias vezes as medidas socioeducativas para citar que precisa delas. Então, o que eu tô achando? Minha impressão, tá? Que eles estão dando um grau específico para isso, porque talvez as pessoas que serão aí contratadas, venham a trabalhar especificamente em algum serviço relacionado às medidas socioeducativas. Então, tá muito específico para isso. Se tá muito específico para isso, é EC, Sinase e acabou. E botar quente nos dois. Certo? Aí, benefícios assistenciais, que nós vamos estar, inclusive, regravando algumas coisas para a gente poder deixar o mais atualizado possível, serviços e programas. E aí vamos para tópicos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui ele já cria uma querela, que ele coloca tópicos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, ele está de fato delimitando que tópicos do Estatuto gigantesco, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele quer saber, que são as disposições preliminares, os direitos fundamentais, que aí também vai ver mais metade do Estatuto, né? Direito à educação, à cultura e ao lazer. Aí isso aqui, gente, direitos fundamentais, aí bota de educação, cultura e lazer. Direito à profissionalização e à proteção do trabalho, da prevenção, de novo das medidas socioeducativas. Eu achei extremamente mal feito. Ainda coloca assim, da liberdade assistida, como se o ECA só falasse disso. Só que lá em cima ele tem outros, além da liberdade assistida, certo? Aí ele vai dizer assim, ó, das medidas socioeducativas. Se cair internação, aí você vai dizer, não, Diogo, eu vou pedir um recurso, porque só tinha da liberdade assistida do ECA, mas quando ele coloca medidas socioeducativas no todo, internação é uma medida socioeducativa. Tá vendo, gente, como é um edital, assim, na minha opinião, meio quebrado, certo? Então, na dúvida, vamos estudar tudo, bora pegar o ECA todo, Não vamos cair na esparrela de só estudar bem divididozinho da forma como está no edital, porque às vezes o edital ele só encobre um conteúdo muito maior e quando você vai pedir um recurso, ele só diz assim, sim, mas tem lá medidas socioeducativas. Eu só botei liberdade assistida em destaque porque eu tava afim, tava de boas aqui, tava pintando as unhas e botei liberdade assistida e não botei os outros que estão no ECA. Entende, galera? Então isso aqui, ó, é focar para vocês não se perderem, tá? Eu espero ter dado uma boa guia nisso aqui para vocês. Aí, conselhos de saúde, participação popular e controle social. Não considero um edital tão extenso como outros editais que eu vejo por aí, que cobra aí ter planejamento, que não apareceu aqui, né? Que cobra aí prática do assistente social, que não apareceu aqui, certo? Que cobra, por exemplo, pesquisa e serviço social, elaboração de laudos e pareceres. Então, muitos assuntos não apareceram nesse edital e aí tem como você fazer um foco bem bacana para estudar para ele, sem cair nas pegadinhas que isso aqui traz dentro da própria forma como se organiza e aparece para vocês. Beleza? Show? Vamos lá. Características da banca IDECAM em músicas. Então eu peguei algumas questões, certo? Fiz as comparações com as músicas de características da banca IDECAM, tá? E aí, pessoal, quando eu penso nas características da banca, né, eu coloquei até algumas questões aqui, por exemplo, eu botei uma questão de planejamento que não está dentro da edital. Isso para a gente ter uma noção, o que eu quero? Que vocês tenham uma noção, tá, de como a IDECAM cobra as suas questões. Então, eu mesclei alguns assuntos, peguei questões que eu acho que nos levam a refletir a história da banca, a forma como a banca cobra. E aí, dentro do nosso preparatório, isso está bem específico só dos assuntos, que são os assuntos que estão neste edital especificamente, certo? Então, aqui é mais algo para vocês terem uma noção de como é a banca. Diogo, eu não conheço a banca, eu só fiz a banca uma vez, é a banca IDECAM. Isso é outra coisa que eu quero falar com vocês. Gente, se você está assistindo aqui esse meu vídeo, preste atenção, tá?
Não vamos ter medo de banca. Eu sempre digo isso. Banca não é para você ter medo, é para você enfrentar ela. Independente do que for, certo? Por quê? Porque quando você cria esses negócios assim, a banca tal é muito difícil, a banca tal não sei o que, mas é a IDECão. Mas a banca não sei o que, mas ninguém consegue dar conta dessa banca, a banca é impossível. Galera, a banca não é impossível, tá? A banca, cada banca às vezes tem uns detalhezinhos entre uma e as outras, mas, pessoal, o que importa é você estar preparado. E às vezes a gente cria uma visão sobre a banca e tal, que acaba construindo um imaginário da banca extremamente negativo e a gente fica brincando com isso, mas a gente sabe que as brincadeiras sempre têm um fundo de verdade, certo? E aí nessas brincadeiras a gente vai construindo um monstro na nossa cabeça. E aí na hora da prova fica nervoso, mas essa banca é horrorosa, mas é idecão, mas não sei o que, não sei o que. E aí você mesmo se sabota. Então a minha ideia aqui é a gente levar de boas a banca e eu vou mostrar para vocês como ela não é uma banca tão impossível assim, porque ela requer atenção, requer direcionamento, requer estudo, requer assistir a aula do tema, certo? Porque de fato ela é uma banca de muitos detalhes, tá? Por isso que a primeira música da gente são detalhes tão pequenos de nós dois, certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Ano 2016, banca IDECAM assistente social. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações. São linhas de ação da política de atendimento, exceto. Então, em primeiro lugar, ela já está pegando uma parte do Estatuto da Criança e do Adolescente que não é tão comum de cair nas provas. E aí poderia ser, vamos voltar lá para o nosso edital, né? Que ela coloca tópicos. Ela não colocou aqui escrito política de atendimento. Só que nós temos dentro da criança e do adolescente a política de atendimento, certo? E a política de atendimento, ela é uma parte do estatuto. Caso caia, certo? Mesmo que tenha isso aqui, ela pode dizer assim, olha, mas não está escrito aí, só que quando a gente fala dos direitos fundamentais da criança, a gente tem que falar, por exemplo, que ela também vai ser atendida. Eu sei lá, não dá para você cair nesse queixo de só estudar o que está 100% escrito no edital, sobretudo em serviço social e com essas legislações imensas que a gente tem, certo? Então, vamos ter muito esse cuidado. Por isso também que eu estou trazendo essas outras questões, porque se tem referência a uma lei aqui, pode cair qualquer coisa dessa lei, certo? Pode cair qualquer coisa dessa lei, tá? Então, vamos ter muito cuidado. Inclusive, até mesmo considerando aí a política de assistência social, considerando aí a política de educação, a política de saúde, beleza? Vamos lá. Exceto, então são linhas de ação da política de atendimento, exceto A, políticas sociais básicas, B, municipalização do atendimento, C. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico psicossocial a vítimas de negligências, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. E D. Serviços e programas e projetos, benefícios de assistência social, de garantia de proteção social, de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos e reincidências. Diogo de Deus, eu não sei quais são as linhas de ação da política de atendimento. Pelo amor de Deus, o que eu posso fazer? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês um quadro que eu fiz. E, gente, foi eu que criei isso aqui. Eu tô tão feliz, porque no começo eu não sabia fazer essas coisas de jeito nenhum. Porém, Canva é vida. E aí eu fiz esse quadrozinho para vocês aqui verem. Olha como ficou bonitinho. Ficou muito topzinho, certo? Inclusive até o símbolozinho da MS eu sei colocar. Perfeito. Então vamos pegar aqui o ECA, tá? Vamos pensar na política de atendimento. A política de atendimento do ECA possui linhas de ação e diretrizes, certo? As linhas de ação, elas são linhas que elas visam efetivar, certo? O atendimento. E as diretrizes soam como espécie de princípios orientadores desse processo, tá? Então nós temos as linhas de ação, que elas são num plano mais de efetivação, e nós temos as diretrizes, que são mais num plano de um direcionamento. Beleza? Show? Então vamos lá. Vocês nunca mais vão se esquecer disso aqui. Quando eu falar sobre linha de ação, estou falando de políticas. As políticas compõem essas linhas de ação. Os serviços
Se você tiver política e serviço na sua cabeça, você já acerta um monte de questão. Um monte de questão. Política e serviços, a proteção e campanhas, tá? Que visam garantir o quê? O atendimento médico, identificação e localização de crianças que se encontram desaparecidas, estímulo à convivência familiar e à adoção de crianças e adolescentes considerados aí fora do perfil majoritário de adoção. Então, falou de ação, você vai lembrar de quê? Política e serviços. Mantenha isso na sua memória. Diretriz. Então, quando a gente vai para as diretrizes da política de atendimento, a gente vai pensar em municipalização, a gente vai pensar nos conselhos, fundos, integração operacional. Então, eu estou falando aqui das diretrizes, de um direcionamento. Há de se ter uma municipalização, a construção dos conselhos, a manutenção dos fundos, uma integração operacional entre os diferenciados órgãos para o atendimento da criança e do adolescente, que visem aí constituir mobilização. Então, mobilizar é uma coisa, atendimento médico é outra. Diretriz, ação. Entende? Diretriz, direcionamento. Ação, algo mais físico. Então, as diretrizes, mobilização, formação continuada em primeira infância, formação continuada em criança e adolescente dos profissionais, que aí sim vão atender, estão com a formação. Divulgação de pesquisas, veja como as diretrizes, elas não estão tão tocando na ação em si, no atendimento em si, mas em como ou o que deve estar por trás disso para que aconteça, ou para que seja direcionado, certo? Então é dentro dessa perspectiva. Aí vamos lá voltar para a nossa questão. Eu falei o quê? Linha de ação, eu vou pensar em política e serviço. Aí eu tenho um item política, nem é o resto. Serviço, serviço. Sobra o quê? B, municipalização do atendimento. Essa dica vocês não vão mais esquecer, certo? Então, falou em política de ação, você vai falar, em linhas de ação, você vai lembrar de políticas e serviços. E as diretrizes você vai lembrar, aí sim, da municipalização, dos conselhos, dos fundos, porque é aquilo que faz com que a ação possa ocorrer da maneira como o Estatuto preconiza, que é aí entendendo a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Beleza? Show de bolas? É sobre, vamos lá. Outra música agora para lembrar da suponha complicada e perfeitinha. Não vou cantar, certo? E aí eu trouxe uma questão de planejamento que não tá lá, né? Mas que eu trouxe para você poder entender como algumas coisas a Consulpan é muito focada no que exatamente está escrito pelo autor, certo? Então, IDECAN, assistente social, planejamento social, sob a perspectiva da Miriam Veras Batista, uma outra característica da IDECAN, e aí nesse ponto eu acho até parecida com a IMPA, porque a IMPA também faz um pouco isso, Banca IMPA. Eles colocam o autor, certo? Base, que trabalha aquele tema. E eles de fato citam o autor. Tem bancas, a Consulpan já não faz tanto isso, não fazia, né? Agora está fazendo. No começo a Consulpan não fazia, ela não botava os autores, ela só jogava. Agora ela está fazendo. Então, às vezes, também vai mudando um pouco. Só que isso aqui eu acho que vai se manter, certo? Diz a obra, em sua obra Planejamento Social, é definido por intencionalidade e instrumentação e apresenta-se como processo racional e também político. Enquanto processo racional, e aí, mais do que o tema aqui, eu quero que vocês prestem atenção em como eu vou resolver essa questão. Mesmo que não caia o assunto em si, a forma de resolver ele pode ajudar muito vocês. Vamos lá. A. O planejamento se organiza pelas 4 seguintes operações complexas e independentes: reflexão, decisão, ação e retomada de reflexão. De fato, todo planejamento, seja qual for que a gente vai fazer, existe em 4 etapas. A reflexão, que eu vou refletir sobre aquele tema. A decisão, é hora de fazer isso. A ação e a tomada de reflexão. Ah, será que eu devo? Pensando, né? Será que eu devo mandar uma mensagem para o meu ex ou para a minha ex? Neste dia tão glorioso, neste momento que eu estou no meio de uma festa e já estou meio alto, reflexão. Decisão, vou mandar. Ação, mandei.
Retomada de reflexão. Meu Deus, por que eu fiz isso? Me arrependi profundamente. Então, são as 4 etapas aí que você vai fazer desse processo, certo? Só que o que acontece? Tudo que caia em qualquer questão de serviço social, de qualquer tema, em qualquer tempo histórico e em qualquer multiverso da loucura, você vai sempre procurar ver as coisas como algo que não existe isolado uma das outras. Tudo nosso é coletivo, processual, interdependente, e não independente, mas interdependente, relacionado, nada vai ser sozinho, certo? No serviço social, nada. Nós somos sempre uma totalidade. E isso vale para todos os conteúdos. Todos os conteúdos. Tá? Então vamos lá. Planejamento tem ações independentes. Falso. E aí quando eu coloquei a complicada e perfeitinha, porque é do jeito que é lá no texto, certo? Só que é tão perfeitinho, certo? Que se você estiver passando assim, você vê independentes. Ai, não, são super independentes. Eles super se dão bem sozinhos, são independentes. Aprenda a viver sozinho. E aí, pá, tá aí a letra A. E aí você erra, certo? Então, A está A de errada, porque não é independente, certo? Vamos para B. As 4 operações que constituem planejamento, reflexão, decisão, ação e retomada da reflexão, encontram-se interrelacionadas em um processo que ele é dinâmico e contínuo. Perfeito, perfeito. Então, podia fazer essa frase e colocar qualquer outra coisa do serviço social. Se for interrelacionado, se for uma relação que está estabelecida, algo que não para, que está se construindo, que está mudando o serviço social, é sempre nessa perspectiva. Sempre nessa perspectiva, certo? Então, independente do tema, do planejamento, não está no edital. Presta atenção no que eu estou dizendo. Só que eu estou trazendo como a IDECAN traz. Então, às vezes, ela troca uma palavra. E aí, ao trocar uma palavra, babou. Certo? Beleza? C. A operação de reflexão do planejamento diz respeito à escolha de alternativas, à delimitação de meios e definição de prazo. Nada a ver. Quando eu estou refletindo, eu estou querendo saber ainda se eu vou ou não fazer. Eu não estou delimitando o meio e prazo. Está falso. D. A operação denominada ação do planejamento comporta a operação de crítica dos processos e dos efeitos da ação planejada. Não. Se eu estou criticando um efeito, eu não estou planejando, certo? Eu ainda estou no aspecto do planejamento. Eu já fiz, tá? Eu já estou na retomada da reflexão. Então aqui é falso, certo? A ação do planejamento não é o olhar crítico, é o agir, é o fazer. É a hora que você está lá botando quente ali. A operação de decisão enquanto constituinte do planejamento refere-se à etapa onde ocorrerá o conhecimento de dados. A decisão, eu não estou conhecendo os dados, eu já estou tomando o posicionamento. Isso aqui é a reflexão. Certo? Então, a dica aqui, pessoal, é sempre procurar o item. Isso vai para todas as questões, de todos os concursos, tudo que você for fazendo serviço social. Procure o item que mais correlaciona, o item menos isolado. O item que as coisas estejam se comunicando, porque a assistente social gosta de conversar, se comunicar. Vocês nunca mais vão se esquecer disso. Ok? É o fim daquele medo bobo. Aí tem essa música também, é o fim daquele medo bobo. Tá? Que às vezes nem é bobo o medo, mas não tenha medo não. Eu vou mostrar uma questão aqui da IDECAN que vocês vão ficar com medo quando vocês lerem ela. Mas que ela não é tão complicada assim. Presta atenção, ó. IDECAN assistente social. Desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor. A afirmativa anterior, extraída do Código de Ética, trata-se do item. Aí a pessoa vê assim, meu Deus, é o item A do artigo 3, o item A do artigo 7, o item B do artigo 8, o item B do artigo 5. Eu não faço a menor ideia, não lá lembro que diabo é isso aqui. Eu não lembro, não. Ah, não, Diogo, vou desistir. Aí, tá vendo como é IDECAN? É o cão, essa banca, ela quer que eu saiba qual é a linha do artigo para eu poder acertar a questão, quer não.
Eu sei que desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade é alguma coisa. Vamos ler os itens, né? Vamos ler os itens. Que se trata dos deveres do assistente social, do título 2 dos direitos e das responsabilidades gerais do assistente social. B, que trata dos direitos do assistente social, no capítulo 3, da relação com as instituições e em outras empregadoras. C, que trata dos deveres do assistente social, no capítulo 2, das relações com as instituições empregadoras e outras. E D, que trata dos deveres do assistente sociais nas suas relações com os usuários, título 3 das relações profissionais, capítulo 1 da relação com os usuários. Então, de fato, é uma questão que ela bota muito medo no assistente social. Ela bota muito medo, tá? Só, pessoal, que vamos prestar atenção. Eu já li o Código de Ética. Tá? Eu já li o Código de Ética em algum momento. Eu sei que tem os deveres gerais, tem os deveres com as instituições, deveres com os usuários. E é sobre, eu sei que existe isso. Quando cai um dever que ele é com a instituição, geralmente tem o nome instituição no meio. Quando cai um dever que é com o usuário, geralmente tem o nome usuário no meio. Ou um dos dois fica claro que está se referindo a um dos dois lados. Institucionais, correlação de forças institucionais. Você tem uma especificidade. Então vamos voltar aqui para a questão. Meu Deus, eu estou morrendo de medo da questão. Tá não, esquece isso aqui. E vamos lá. Aqui no 2 ele está falando de direitos. Só que ele fala, certo? Ele fala o seguinte: desempenhar as atividades com responsabilidade observando, extraído, e trata-se do item do quê? Se eu estou falando de algo que eu vou desempenhar, que depende só de mim, eu que tenho que fazer com eficiência e responsabilidade, isso é um dever. Se é um dever, já não é um direito. Então eu já cortei o item B. Tá falando de direito, tá falando de dever, que é uma coisa que quem vai fazer sou eu e quem tem que saber fazer sou eu. Eficiência e responsabilidade só depende de mim. Certo? Só depende de mim. Não é um direito. Temos 3 deveres. E aí nós temos dever com as instituições, dever com os usuários e deveres que não está dizendo de que maneira esses deveres são ou não. Se eles estão especificados, ele está dizendo que trata dos deveres do assistente social. Logo, se o meu item ele é um item geral do trabalho do assistente social, não está falando sobre relação com instituição empregadora e nem está falando de relação com o usuário, óbvio que vai ser a minha resposta a letra A. Trata-se dos deveres do assistente social dentro do título de direitos e responsabilidades gerais. Gerais, porque eficiência e responsabilidade eu preciso ter se é com o usuário, se é com a instituição, então ele é geral. Pronto, está dentro dos gerais, não está nos específicos. Matou a questão. Você não precisou ter ela decorada, você não precisou saber a linha do artigo tal. Ai, Diogo, mas não é bom eu saber, não? Parabéns se você consegue um tapinha nas suas costas. Venha cá, aqui para a MS, a gente chama você para fazer uma fala aqui com a gente sobre como você conseguiu decorar as adlinhas de todos os artigos e os itens e tudo de todas as legislações. E show de bola, inclusive me ajude, porque eu super queria também. Não é fácil, tá? Não é todo mundo que consegue isso. Então eu estou ensinando vocês aqui para vocês não terem aquele medo bobo das questões. Porque às vezes você dá uma lida na questão despreocupado e ó, vai embora. Vai embora. Ok? Precisei de 1000 frases certas para te conquistar e só uma errada para te perder. É uma música de pagode isso aqui, certo? Então vamos lá. IDECAN Serviço Social, uma questão Serviço Social e Educação. Aí aqui já é o contrário do que eu falei lá no planejamento. Aqui não está dizendo lá Serviço Social e Educação, mas está falando do que, meus amores? Está falando especificamente de políticas setoriais, então pode cair alguma coisa sobre a educação, certo? A reflexão estabelecida entre serviço social e educação tem sido um mote de discussões por parte significativa parcela dos assistentes sociais, com diferentes inserções no campo das políticas sociais e, sobretudo, aquelas que se constroem esta relação em função da atividade laboral inserida nos estabelecimentos e implementam a política de educação ou que requer uma articulação com os mesmos. No que tange serviço social e educação, é sabido que, aí nesse caso isso aqui poderia cair na prova de vocês, que fala de políticas setoriais, mesmo que não especifique lá, certo? Então os caçadores de recursos perdidos
eles têm que vir para mim, e aí Decan é difícil, viu? De pegar, de ter uma questão que ela erre, que ela faça uma bobagem. Venham para mim, óbvio, tragam tudo, mas dizendo para vocês tem coisas que não adianta ir atrás. Geralmente por de conteúdo, porque não tava lá, é muito difícil qualquer uma dar um passo para trás, porque elas vão dizer que se falou política, pronto, política é tudo, dá tudo. Fazer o quê, né? Embora muitos tendam a afirmar que se trata de um debate de um campo novo, Serviço Social e Educação, tal vinculação foi sendo estabelecida nos primórdios da profissão, como parte do processo de requisição postas pelas classes dominantes quanto à formação técnica, intelectual e moral da classe trabalhadora. Vou deixar isso aqui em stand-by. B. As demandas apresentadas aos assistentes sociais em relação à educação sempre estiveram limitadas a uma inserção restrita nos estabelecimentos educacionais tradicionais. E aqui é um grande ponto que eu preciso que vocês entendam. Por isso que eu disse assim, eu precisei de 1000 frases certas para conquistar e só uma errada para te perder. Então, você perde esse item B, porque muitas vezes a gente entende que no campo da educação, certo? As demandas que são colocadas para o assistente social vêm muito das instituições escolares. E a partir do momento que a gente passou a ser uma parte componente desse processo também, por legislação, a gente cria essa ideia e escuta as pessoas que estão na educação dizendo, mas aqui a galera pede só para a gente fazer coisa com abordagem individual, etc, etc, etc. Ou entender, restringe-se a ações voltadas ao segmento estudantil com ênfase em abordagens individuais. Essa é uma crítica. Mas não significa que a relação entre elas ela é dada única e exclusivamente por isso. Isso é pedido ao profissional, mas o profissional não deve fazer só abordagem individual. Pelo contrário, as grupais são as principais na educação. Então aqui fica uma confusão de várias coisas, mas vocês não vão se esquecer mais. Falou em educação, pense que a educação ou o processo educacional no serviço social ou a dimensão pedagógica profissional, ela existe independente da nossa inserção no campo da educação, porque ela faz parte do próprio processo de ser assistente social. Educar é um processo nosso quando a gente encontra um usuário e a gente diz assim, olha, você tem direito a isso. Show. Tem direito, já é educação. Beleza? Então, é dentro dessa visão. De fato, não é um campo novo. Desde que a gente começou a trabalhar no serviço social, nós somos requisitados a um processo educativo da classe trabalhadora. E nesse começo, esse processo ligado às classes dominantes, ele era um processo de educação moral. Então, nossa respostinha aqui é a letra A. Olha só que interessante, certo? A frase que bastou só uma errada para te perder. Limitadas. Não está limitado estritamente ao conceito educacional tradicional. Não está restringido ao segmento com ênfase em abordagem individual, por mais que exista essa crítica. Então veja como a IDECAM ela é uma banca complexa. De fato, ela é uma banca que exige uma atenção a mais do aluno, porque ela trata muitas coisas que parecem certas, mas que só uma errada para te perder. Então vamos ter esse cuidado aí, certo? Aqui envolve exclusivamente a educação formal. Não, porque a gente trabalha no campo da educação popular o tempo inteiro e em todas as áreas, certo? E deve-se desvincular da dimensão política, lembrando para a gente que para o assistente social, política é o ato de organização do mundo como um todo, não é só a política partidária, certo? Se ele disser dimensão política partidária, aí ok, beleza. Mas a política em si faz parte do nosso processo. Inclusive a política partidária você também pode ter como assistente social, mas a prática profissional, ela não se desvincula da dimensão política maior, sentido de política mais abrangente, tá? Beleza? Então, não deve se desvincular da dimensão política, está errado em nossa resposta, a letra A. E aí vamos para a última, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. A música aí da Simara e Simone. Simara e Simone, gente? Eu acho que é Simara e Simone. Então vamos lá, IDECAM Serviço Social, tá? O Sistema Nacional de Atendimento Social Educativo, olha o SINASE aí. Tem que estudar SINASE, eu acho que vai cair SINASE nessa prova de vocês. Eu tenho essa
Sentimento do meu coração. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, é o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios de caráter específico que envolve desde a apuração do ato infracional até a execução da medida socioeducativa. Este sistema nacional inclui os sistemas estadual, distrital e municipal, bem como todas as políticas, planos e programas específicos de atenção a esse público. Analisa as afirmativas em relação aos elementos que compõem o caráter específico do conjunto ordenado de princípios, regras, critérios do sistema de atendimento SINASE supracitado. Então, o que o SINASE ele tenta trazer dentro do seu sistema de princípios, regras e critérios? Um caráter jurídico, um caráter experimental, um caráter administrativo, um caráter político e um caráter financeiro. Dentre estas estão corretas as alternativas. E aí nós vamos lá para... Aqui nós temos a definição de SINASE, certo? Para quem não conhece, não lembra, não está estudando muito esse tema, vamos lá. SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo. O que está errado aqui? Não tem esse caráter experimental. Na verdade, é o caráter que faltou aqui, é o pedagógico. Beleza? E aí ele coloca, né? Continua, que envolve desde a apuração do ato até a execução da medida socioeducativa. Esse sistema nacional inclui o sistema estadual, distrital, municipal, etc, etc. E isso está no PDF do SINASE do governo federal. Ok? Show? Beleza? Então, pessoal, uma palavrinha aí que não está de acordo. De fato, você tem que estar com as leituras em dia, tanto das legislações como dos textos básicos do serviço social, porque ela coloca ipsilitre, a banca, da forma como está lá. Então, a nossa respostinha aqui é o item D, 1, 3, 4 e 5, apenas o caráter experimental não é composto aí dentro do SINASE. Beleza? Show de bolas. Meus 4 minutos finais. Estamos com o nosso preparatório aberto, certo? Para vocês, Prefeitura de Maracanaú, tá? E aí você pode já clicar aqui diretamente para entrar em contato com o nosso atendimento para efetuar a sua compra, certo? Nosso preparatório são 6 vezes de R$ 74,00, tá? E aí você tem direito não só à específica de serviço social, mas você tem dentro desse valor aqui, específica completa, material didático, questões de bancas que são similares à IDECAM e da IDECAM. Nós temos regravações que são feitas para atualizar conteúdo. Nós temos aqui dentro informática, conhecimentos específicos e também a parte de português. Então, é um curso completo. Você faz, ele é um curso completo, tá? Você não tem que estar indo caçando, tá? Que eu vejo muito pessoal assim, não, eu vou comprar o curso do professor tal, do coisa tal, que ele é cortadinho, só o serviço social para a prefeitura, para não sei o que, para Maracanaú, para a banca. Ok, só que aí você não estuda os outros conhecimentos, não tem um direcionamento metodológico de bons professores conectados com isso, aí quando chega na hora da prova, você até acerta aqui as questões de serviço social, mas erra outras que o teu concorrente, porque tu não quis gastar R$100 a mais, ele botou lá e ele teve acesso a esse conteúdo. Então vamos ter atenção, porque eu conheço o meu eleitorado. E eu sei que às vezes tenta fazer isso, porque a gente não é fácil, realmente tá difícil o financeiro para todo mundo. Mas você pensar que às vezes por mês você pagar uma prestação de 74 de um curso que você pode assistir quantas vezes você quiser e voltar, tirar dúvidas daquela parte que você não entendeu tão bem, tá? E às vezes você faz isso, mas aí quando você vai lá para os YouTube da vida de só as coisas grátis, você não consegue ter acesso, direcionamento. Além do que tem o efeito gastei, tenho que assistir, né? Que também é importante. Beleza, gente? Então é o seguinte, 49 minutos e 11 segundos é os 50 minutos. Eu fiz uma live no tempo certinho. Amei essa live, gostei muito de trabalhar com vocês nesse momento. Espero que vocês estejam conosco rumo à Prefeitura de Maracanaú. E essas 9 vagas vai ser de 9 alunos do curso MS. E é sobre. Valeu, galera. Um beijo, um cheiro no queixo, um caminhão
carregadíssimo de caranguejo para vocês. Falem comigo e me dê o feedback se vocês gostaram da live. Cheirinho!